telescópio na praia, de dia, mirando para frente? Hoje a gente está aqui em Vitória, no Espírito Santo, para fazer uma experiência para provar que a Terra é redonda. Vamos combinar, vai? Olhando assim, a gente não consegue ter certeza se a Terra é redonda ou não. Afinal de contas, se eu botar uma régua no horizonte, eu sei que ele vai aparecer retinho. Claro que hoje essa não é mais uma questão, porque a gente tem um monte de foto da Terra tirada do espaço. Mas sempre vai ter aquela pessoa que... Mas, Iberê, eu não consigo ver terra redonda nenhuma e nunca ninguém me deu carona num foguete para eu poder ver lá de cima. Podia dar uma carona e largar você lá em cima, né? Vou acabar com essa história de uma vez por todas. Seguinte, Ricardo Julião, que assiste o Manual do Mundo, mandou um e-mail pra gente com várias fotos mostrando que aqui no Espírito Santo tem uma condição muito especial em que a gente consegue fazer uma experiência que acaba com essa história de terra plana. A experiência é a seguinte, vamos imaginar que esse papel branco aqui é a superfície do planeta Terra, que se fosse plano estaria desse jeito. E agora vamos imaginar que existe uma torre, eu pintei já essa torre com as cores do arco-íris para ficar mais fácil de a gente se referir às partes dela, tá? Se você observar a torre de perto, você está vendo ela inteirinha. Conforme você vai se distanciando, ela vai ficando menor, mas você consegue ver a torre inteira sempre, você consegue ver todas as cores da torre. Por mais distante que eu fique, eu sempre vou ver a torre inteira. Isso quer dizer que se a Terra fosse plana, a gente conseguiria pegar um telescópio e daqui do Brasil enxergar a costa da África, por exemplo. O detalhe é que não é plana. E olha só o que vai acontecer. Vamos curvar essa superfície aqui. Olha só, no planeta Terra redondo, quando você olha uma torre, um prédio, qualquer coisa assim, você consegue enxergar inteirinho se você estiver perto. Conforme você vai se distanciando bastante, tá? Esse objeto ele começa a desaparecer de baixo para cima, o horizonte entra na frente do objeto. Até que chega uma hora que você quase não enxerga mais e ele desaparece atrás do horizonte. Olha que legal, olha como o objeto vai desaparecendo debaixo do horizonte, sendo comido de baixo para cima pela imagem do próprio planeta Terra. Por que essa não é uma coisa tão fácil de ver no dia a dia, assim, no mundo real? Porque o planeta não é lisinho que nem essa folha de papel. Você tem um monte de montanha, outros prédios, árvores que entram na frente muito antes do horizonte. Então o horizonte costuma ser todo meio irregular e aí fica difícil de fazer essa observação. Então o lugar ideal para fazer essa experiência é um ambiente absolutamente plano, no mar, por exemplo. E daria pra gente fazer essa experiência só observando um navio. O navio vai indo embora no horizonte, você perceberia o navio desaparecendo cada vez mais de baixo para cima. Mas aí tem dois detalhes. Primeiro que eu não controlo navio nenhum, né? Como que eu vou falar, ô navio, você consegue andar 50 km do oceano adentro aí para fazer uma experiência? Não rola. A segunda coisa é que se eu olhar um navio assim e outro navio assim, eu não sei se esse navio aqui realmente está sendo tampado pelo horizonte, ou é um navio mais baixo, ou é ainda um navio que está carregado e por isso afundou um pouco mais na água. Então o ideal seria fazer essa experiência com uma estrutura fixa, com uma torre, que a gente sabe a altura dela, que a gente sabe a distância que a gente está dela e a gente sabe que ela não vai afundar na água ou qualquer coisa assim. No Espírito Santo, a gente tem a situação ideal porque tem uma espécie de ponta aqui no litoral em que tem 4 guindastes muito altos. E você consegue ir para outras praias que estão bem longe e olhar esses guindastes. Então se eu estiver aqui, por exemplo, eu consigo olhar o guindaste e o que me separa do guindaste é só água. Então não tem nenhuma montanha, nenhum prédio atrapalhando. E eu consigo ir muito longe, tipo 20, 30 quilômetros de distância e eu ainda consigo ver aqueles guindastes. Será que a base do guindaste vai começar a desaparecer mesmo? Antes de voltar para a praia, só queria contar para vocês que a Insider lançou um modelo novo de camiseta que tem o mesmo tecido, só que é mais pesado. Vamos fazer uma comparação. Essa é a Tech T-shirt que eu estava usando, 180 gramas. E a Heavy T-shirt tem 233 gramas, 30% a mais de peso. A ideia desse peso a mais é fazer com que a camiseta marque um pouco menos o corpo. Eu não tinha testado ainda, mas olhando no espelho aqui, dá pra ver que ficou bem bacana, hein? Tem também essa versão, que é a Heavy Slim. Ela fica um pouco mais ajustada no corpo, que é pra quem tá um pouco mais em forma. Acho que eu vou ter que aumentar um pouco o peso do supino pra usar essa aqui. E a terceira novidade é a Tech Edge, que tem esse desenho diferente aqui no ombro, pra quem quer uma camiseta mais arrumada pra sair. A parte tecnológica continua igual às outras camisetas da Insider, tá? A fibra é super macia, não desbota, não precisa passar e o suor continua evaporando rápido, mesmo o tecido sendo mais grosso. Pra conseguir a sua com 12% de desconto, é só entrar no site da Insider e usar o cupom Manual do Mundo.
Fechou? Mas, Iberê, você não está usando camiseta Insider lá em Vitória, que eu vi. Olha, nessa viagem eu levei umas 3 ou 4 camisetas da Insider, usei chegando lá, usei para ir pra praia, mas no dia da gravação eu ganhei essa camiseta e eu achei que era legal homenagear o povo capixaba. Nesse caso eu te perdoo. Vamos começar nosso passeio aqui na praia de Camburi, que fica em Vitória. O nosso alvo é um guindaste da Vale do Rio Doce, que fica no Porto de Tubarão. Ele está muito longe daqui já, tá mais ou menos a 5 quilômetros. Eu não tenho como pegar uma estrada e chegar até lá, porque o porto é fechado. É um dos pontos mais próximos que a gente consegue chegar dele, e aqui é legal para observar. A olho nu você já consegue ver bem, são 4 guindastes, eles têm 62 metros de altura, e eles estão ancorados a mais ou menos 5 metros do nível do mar. Eu digo mais ou menos porque a maré pode subir e descer daí entre 5 e 7 metros. No total, está uns 69 metros a ponta dele da tona d'água. E em todas as observações que a gente fizer, eu vou estar aqui mais ou menos a 1 metro acima do nível do mar, eu não posso estar mais próximo, senão a água pega no meu telescópio. Aliás, essa belezinha aqui eu acabei de comprar, não sei mexer direito com ele ainda, não consegui ver o céu direito em São Paulo, porque é muito poluído, então estou vendo guindaste antes de ver Júpiter e morrendo de medo de sujar o bichinho de areia. Vamos achar os guindastes aqui e tirar uma foto com o celular aqui da ocular do telescópio. Você consegue ver com perfeição, tá? Em cima ele tem uma espécie de um armazém e embaixo a gente tem essas torres verdes. Inclusive agora está carregando algum navio. Eu não consigo ver o ponto em que ele toca a terra porque tem algum navio na frente ou é o próprio porto, eu não sei. Mas a gente consegue ver que o mar não está tampando o guindaste. Tem uma imagem de referência o mais perto que a gente consegue chegar que dá para ver o guindaste inteiro. Agora a gente vai começar a se afastar. Vamos atravessar aqui a ponte que liga Vitória a Vila Velha, que é a cidade vizinha. A gente vai para a praia de Itapuã. Essa água vai pegar em mim aqui, ai meu Deus do céu. A gente consegue ver bem os guindastes daqui, mas já tem algum tipo de neblina na frente, tá meio acinzentado. Ah, agora molhou tudo. Tudo em nome da Terra Redonda. Daqui eu tenho a impressão de que a gente consegue ver já sem nenhum navio na frente. Dá pra ver umas pedras, uma espécie de mole que fica ali no porto. Por enquanto a água não tá tampando nada, dá pra ver perfeitamente. Mas a distância aqui também não é tão diferente, tá mais ou menos uns 7 ou 8 quilômetros do guindaste. Próxima praia, torcendo pro meu tênis secar. A Anta aqui acabou de descobrir que perdeu o óculos escuro porque pendurou no bolso da bermuda, então não faça isso. Próxima parada é na foz do rio Jucu. Já é uma região que está completamente fora da cidade e a gente tem que pegar uma trilha para chegar até o lugar em que dá vista para o guindaste lá do porto. Dá um pouco mais de trabalho, mas a paisagem é bem bonita. Caramba, daqui o guindaste já está muito longe. Tô com a impressão que a visão daqui já é bem diferente, hein? Posso estar muito errado, mas eu acho que essa torre já está um pouco debaixo do mar. O mar já está entrando na frente. Assistindo o vídeo, você vai perceber que já tem um pouco de vapor de água na frente e isso atrapalha, deixa a imagem meio tremida, perde bastante a definição. Vou trocar o ocular do telescópio aqui, colocar um pouco mais de zoom. Tô trocando uma de 32 por uma de 20. Não fez diferença, vamos botar uma de 9. Quanto mais zoom, mais difícil de trabalhar, porque treme muito. Uma coisa importante no telescópio é você ter uma fixação muito boa. Não adianta nada ter um monte de zoom se você não prender bem o telescópio. Então qualquer soprada que eu dou aqui, a imagem treme. Eu vou até colocar para vocês verem aqui a dificuldade que é ajustar isso no vídeo, ó. Esse vídeo que vocês estão assistindo agora, sou eu tentando ajustar o telescópio aqui. Vocês podem perceber que treme, eu solto, ele para numa posição que não é legal, aí eu solto o telescópio aqui, ele vai para outro canto. Esse tripé fotográfico não é a melhor opção aqui. A imagem a gente tem. Agora vamos para a última praia, depois comparar todas as imagens e ver se dá diferença, se a terra ou se a água tampou a torre. Essa aqui é a Ponta da Fruta, ainda é Vila Velha, mas está a 28 quilômetros do guindaste que a gente quer ver. É longe pra caramba e tem um monte de mormaço na frente. Sinceramente, eu não sei se eu tô enxergando não, vamos ver. Não é possível, pera aí. Achei! Ui, o mar pegou no meu pé de novo. E agora já perdi aqui. Eu acho que a gente conseguiu uma imagem muito legal.
voltamos para São Paulo e eu gastei um tempo tratando essas fotos, fazendo umas montagens para a gente poder comparar uma coisa com a outra. Então, para começo de conversa, a gente tinha 4 guindastes, tá? 2 pares que eram diferentes entre si. Então, nessa foto que a gente tirou da Barra do Jocu, você consegue ver os 4 juntos. Mas nem sempre no telescópio a gente conseguia ver os 4 juntos, tá? Então eu só consigo comparar par com par. Mas antes de ver os guindastes, vamos dar uma olhada nas fotos dos navios, que tem umas coisas muito engraçadas. Eu falei lá no começo do vídeo que não daria para saber se a água avançou um pouco no casco porque o navio estava mais cheio, mas olha isso aqui. Nessa foto a gente consegue ver 3 navios juntos. Um que tá bem perto, a gente vê inteirinho, outro que a água já começou a tampar o casco e esse outro que praticamente desapareceu. Mas vamos para os guindastes. Olha só, essa foto aqui é de um dos guindastes visto de perto a uns 5 km e depois visto a 28 km. Você consegue perceber que a diferença de nível do mar é absurda. Dá a impressão de que o mar subiu muito, quando na verdade ele estava tampando o guindaste. A primeira imagem tem uma resolução muito melhor, porque ela foi tirada de perto, né? A segunda já tá com um pouco de neblina na frente e tal, a gente não consegue ver tão bem. E para acabar de vez com essa história, eu coloquei 3 fotos uma do lado da outra. A primeira foto foi tirada lá em Camburi, a 5,5 km, a segunda na Barra do Rio Jocu e a terceira lá na Ponta da Fruta, a 28 km do guindaste. E aí você consegue ver que o nível do mar foi meio que subindo, o mar foi tampando cada vez mais. Resumindo, vivemos num planeta redondinho e tá provado. Você quer ver mais um vídeo de astrofísica, que são esses fenômenos gigantes do planeta Terra? A gente ensinou a fazer um relógio solar caseiro e aí você vai entender direitinho qual é a relação da Terra com o Sol.